noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa aqui na Ubra TV. Vamos juntos até às 8h30 da manhã. Como podem sentir, às 8h30 da noite. Isso aí é de manhã lá na Rádio Grenal. Como podem sentir aí, o cara quando está muito gripado, o cara às vezes perde um pouco o raciocínio. Então, essa voz anasalada é da gripe mesmo, né? Que me persegue há uns 3 meses. Bem feito por não ter feito a vacina, né? Aí fica a dica, façam a vacina que vale a pena. Mas, para fazer um resumo antes de introduzir, no bom sentido, Keller Kloss, introduzir é colocar na conversa, entendeu? Não te assusta. Maurício Freitas, daqui a pouco estará aqui também o Vladimir Chieli. O Internacional está quase que decidido agora a deixar um técnico tampão. E eu faço uma leitura aí, baseado na experiência, que para domingo é o Colbachini, porque tá ali, já conhece a aldeia, transita no dia a dia, nos mesmos ambientes que transitava o Odair, vai trocar ideias com o Odair, tá tudo certo. Para domingo, contra o grande Santos, vice-líder, tentando se aproximar cada vez mais do Flamengo, que não dá trégua, né? O Flamengo mantém o ritmo e ganha dentro de casa e ganha fora de casa. Mas o Internacional, então, deve mesmo confirmar um tampão para o final desse ano. E aí é que eu não entendo por que liberaram, por exemplo, o Odair, já que o Odair tinha contrato com o Internacional em vigor, fez uma boa campanha com o Internacional, um trabalho bem razoável. Hoje ainda está à frente do Grêmio, perdeu o título gaúcho nos pênaltis para o Grêmio numa última cobrança, e o Renato naquela época era especulado para treinar a seleção brasileira. Ficou entre os 8 melhores da Taça Libertadores da América, foi o primeiro brasileiro, o primeiro clube a se classificar já na 4ª rodada da Libertadores da América, foi vice-campeão da Copa do Brasil e com um elenco que nós vimos aí na hora H, foi bastante limitado e com desfalques sérios aí, uma hora do Paulo Guerreiro, outra hora do D'Alessandro e tudo mais. Pulando essa parte. O Daí já foi, página virada, deve treinar o Atlético Mineiro se o Atlético perder no final de semana, e pode perder, né? O Atlético vai jogar contra o Grêmio, que é melhor que ele, né? Então o Odair daqui a pouco pode ser beneficiado com uma vitória do Grêmio, né? E o Inter hoje chegou a cogitar, ou se ensaiou para resolver o problema em definitivo, com um técnico para 1 ano e 2 meses. Convidou o Roger, e o Roger declinou. O Inter teria oferecido 320 mil por mês para o Roger, e o Roger preferiu ficar no Bahia, que eu acho que é o que ele ganha lá. Então, aproximadamente deve ser isso que ele ganha lá, ou um pouco menos, e tem contrato até o final de 2020. Então teria que ceder. Eu há pouco falei pelo WhatsApp com o Roger, e ele não quis me dizer que declinou do convite e tal, e nem quis me confirmar se foi convidado, mas foi. E o Thiago Nunes, eu tinha informação hoje pela manhã, que ele só não largou ainda o Atlético Paranaense e veio para o Inter ou foi para um outro clube, porque tem um outro clube que sondou o Thiago Nunes. Ele ganha, para mim me disseram 100 mil, outros divulgaram 120, outros 150, mas o Internacional pagaria o dobro. O Thiago Nunes hoje vai esperar a recuperação do Petralha. Por quê? Consideração, respeito, né? Convivência histórica lá com o Petralha, que lhe deu as grandes chances na carreira. Então, o Thiago Nunes é essa situação. E os outros nomes todos especulados, Filipão, Falcão, Carpegiani, Dunga, Klemer, Bolívar, Cuca, não vingaram. O que pode acontecer é Colbachini no domingo, segunda-feira assumir o Lisca, ou então o Zé Ricardo, que é muito amigo do Rodrigo Caetano, e de repente estaria na interpretação do Rodrigo Caetano, à frente do Lisca, na interpretação de outros dirigentes, e possivelmente com a ação do Fernando Carvalho também, que sempre é consultado, embora eles sempre neguem, mas ele é sempre consultado, e é o mentor do Roberto Melo. Pode ser que dê o Lisca e não o Zé Ricardo. Se falou muito também no Jairzinho para tampão, eu não sei com
com o temperamento que tem e a personalidade que tem o Jair Ventura, eu acho que ele não aceita ser tampão. Ou seja, o Inter criou um problema que não precisava por absoluta falta de habilidade dos seus dirigentes. Medo da torcida, uma vaia a mais, uma vaia a menos, convenhamos, né? Isso é do jogo, isso é do futebol. Até o Renato já foi vaiado, Figueiredo já foi vaiado, Falcão já foi vaiado, Adilson Batista foi vaiado, Hugo de Leon foi vaiado. Os ídolos são vaiados. Carpegiani, né? Quantos já foram vaiados? E qual é o problema de tomar uma vaia? Ah, vai fazer mal. O Odair mostrou já há poucos dias aí, contra a Chapecoense. O Internacional ganhou da Chapecoense, fez 3 gols, valeu um só. Mostrou personalidade para levar o time. Não seria do jeito ideal? Óbvio que não seria do jeito ideal, mas seria do jeito que ia dar para fazer. Ah, perdeu para o CSA, o Grêmio empatou com o CSA lá, o Santos empatou com o CSA lá, o Palmeiras empatou com o CSA lá. O problema foi a apatia do segundo tempo, né? Sobre o técnico... Aí sim uma apatia injustificável, um desempenho horroroso, depois de fazer um bom primeiro tempo. Com 2 gols anulados, bem anulados, e uma bola no poste. O Internacional podia ter ganho do CSA. Quer dizer, não, se avalia técnico porque a bola bateu no poste e não entrou, porque teve 2 gols anulados, porque perdeu para o time treinado para o Argel. Mas o Inter já perdeu para o Argel em outras oportunidades, inclusive aqui dentro do Beira-Rio, com o Vitória da Bahia. E em tempos idos, não me lembro se não era ele o técnico do Ceará, quando veio aqui e ganhou do Internacional, ou era do Ceará ou do Bahia na época. Bom, eu sei que já tinha ganho uma outra vez aqui, ou empatado, em 2014. E tirar um técnico sem ter outro para colocar no lugar e sem saber se vai ser tampão ou definitivo, me parece uma estupidez. E até parece que o vazamento da informação, que fui eu que dei a informação, de que os jogadores e o Rodrigo Caetano tentaram reverter a situação, deixou o presidente mais pé da cara ainda. Se é que tinha alguma chance de reverter, não reverteu. Bom, se o Inter está sendo governado assim, meus pêsames, né? Porque aí é muita criancice, né? Eu já disse, o presidente tinha que sair do salto. E estou dizendo isso há 2, 3 meses. Vai para o vestiário, como fez o Romildo quando perdeu para o Novo Hamburgo. Um campeonato estadual. Foi para o vestiário. Vai lá. Mostra o poder do presidente. E parece que o presidente hoje fez isso. Diga, Maurício. Sobre o Thiago Nunes que você citou antes, Rec, de um outro clube que tinha interesse nele e tudo mais, foi o São Paulo. Quando o São Paulo tem a demissão do Cuca, o Cuca pede demissão, o São Paulo foi a Curitiba, tentou falar com o Thiago Nunes, ofereceu mais ou menos a mesma faixa salarial do Cuca, que era 500 mil por mês, e foi naquele período, foi 10 dias depois de o Petralha ser hospitalizado, e por isso, naquela oportunidade, o Thiago já disse, olha, eu não vou negociar com nenhum clube antes de acertar a situação com o Petralha, dele se recuperar e tudo mais, e repetiu agora com o Inter a postura. Ele quer conversar com o Petralha antes de qualquer mudança. Já fez isso com um salário que, se a projeção é de que o Inter ofereceu 320, 330 para o Roger, São Paulo ofereceu 500 para o Thiago Nunes e ele não balançou. Mas ele teria sinalizado que viria para o Internacional. Não, pode vir, mas ele não aceitou os 500 mil à época porque ele quer conversar com o Petralha, ele quer que o Petralha saia do hospital antes de cogitar sair do Legal Atlético. isso, né? Porque ele podia aproveitar o ensejo, o São Paulo está bem encaminhado para ir para a Libertadores e ganhar esse troco aí. Mas ele não quer mais ganhar 100zinho. Aliás, o Odair ganhava 300 no Inter. O senhor vai bem? Vou bem. Keller Kloss. Vou bem, Rec, porque... De Miguel só ria. Uns rios, outros choram. Isso é da vida. Faz tempo que a gente só ri. Esse ano só um time de Porto Alegre decidiu o título. Esporte Clube Internacional. Título nacional. Só o Dair. E só um tem um título. Sim, gaúcho. Exatamente. Que durante muitos anos foi desdenhado, né? Não, mas eu não tô agorando aqui. O Grêmio tem toda a chance de ser campeão da Libertadores da América. Eu estou dizendo em prol do Odair. Não é nem para cornetear o Grêmio, nem o Renato. Mas na que de 2016 para cá empilharam títulos e tudo já está dito. Então, só fiz uma colocação porque parece que foi uma hecatombe o ano do Internacional. Para mim, não foi. Agora, quem julga a cada resultado, aí... Só o que ele falou em um título na contabilidade do Renato são 2, né? Teve a sim, Recopa, tem a Recopa. Recopa Gaúcha. E o Argel outro dia lembrou. Que Eu e o Renato levamos em consideração a conquista da Recopa. Que são tantos que a gente esquece.
O Argel foi campeão gaúcho, campeão da Recopa também, o Argel. É verdade, mas eu, como não valorizo muito esse campeonato gaúcho, e não é por causa do que ele está aqui falando sobre Ele está isso. animado. Não é porque eu já venho falando há muito tempo aqui que ser ex-campeão gaúcho, só ganhar campeão gaúcho, para mim não vale nada, porque sempre quando eu digo que certos jogadores só levantam o campeonato gaúcho e ganham toneladas de dinheiro, né, e fico fazendo só marketing, né, e quando chega decisões importantes não jogam nada, não aparece, se escalam, jogam quando querem, jogam só no Beira-Rio, essas coisas todas. Eu levo o pau dos colorados tudo, né? Já deve daqui a pouco estar nas redes sociais aí também, dizendo pro REC não me convida mais, que eu falo sempre as mesmas coisas, que eu só sou um colorado que pareça um gremista. Quem falou que eu não te convido? Tu vem não, aqui? eu estou dizendo que pedem para te não me mas isso convidar. Esses colorados todos devem estar muito felizes agora, né? Porque eu sempre estive errado nas minhas avaliações. Então o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro que o seu Odair não tem que reclamar de absolutamente nada. Porque ele tem uma história muito bonita, e ele mesmo contou isso num programa de rádio, né, da história, que ele teve acidente com o Brasil de Pelotas, procurou o Fernando Carvalho para ter emprego. E é uma belíssima história dele, é um cara batalhador. Ganhava R$ 1.500 e teve muito na época. E teve muito perto da consagração de ganhar o campeonato da Copa do Brasil. Eu havia colocado que esse era o ano dele. E ele não tem que. Ele está muito bem, porque é o seguinte: o Internacional não tem promovido jogadores, mas promoveu um treinador, porque ele agora é um treinador. Ele é reconhecido. E ele não era treinador, a verdade é essa. Né? Só que o Internacional, para promover um treinador que não tinha ainda o estofo de treinador, o Internacional amargou uma derrota do jogo do Beira-Rio, que era um jogo que era imperdível. Não se poderia perder aquele título. Mas passou pelo Flamengo, passou pelo Grêmio, que são melhores que o Inter. Mas não poderia perder, porque é o seguinte: o Internacional eliminou o próprio Palmeiras dentro do Beira-Rio. O Internacional pressionou o Flamengo, que hoje é o melhor time. Os gremistas podem ficar chateados, mas é melhor do que o Grêmio. O Grêmio poderá ganhar do Flamengo lá, eliminar. Mas o time do Flamengo é melhor do que o do Grêmio. O Grêmio completinho, então. Completinho tudo. O Flamengo é melhor, está jogando mais. Agora não está proibido. O Grêmio tem um bom time, ainda tem um bom time e poderá chegar lá e ganhar o jogo. Mas isso não virá dizer que o Flamengo é pior do que o Grêmio porque perdeu, né? Mas eu dizia que o Odair, então, esteve muito perto de se consagrar, mas pelo menos virou um treinador. Então não tem que se queixar de absolutamente nada. Ele perdeu um Grenal de 5-0, que a rigor não tinha culpa, mas fica marcado. Depois teve 2 Grenais terríveis para ele. O Grêmio teve 70% de posse de bola, e ele fez um retrancão e conseguiu se manter no cargo. E ele vinha se mantendo no cargo muitas vezes. E então ele não tem que se queixar. Agora, a torcida do Internacional e aqueles que não gostam quando eu faço as críticas, né, não devem estar chateados com absolutamente nada. Por quê? Porque cada clube tem o treinador que merece. Por quê? Porque tem o dirigente que ela coloca lá. Há quanto tempo agora mesmo, o REC abriu o programa falando que o Melo, né, é tutelado pelo Fernando Carvalho, né? Então quer dizer que nós continuamos no mesmo modelo de sempre. E o Melo que deveria sair agora, porque quando a pessoa não tem resultados, quanto tempo o Melo está à frente do futebol? Melo saiu hoje. Saiu hoje? 30 dias de licença, porque tomou 30 dias de suspensão. Não, tá de brincadeira, REC. Mas eu tô falando sério. Tô falando sério. Tu realmente acredita que não é ele que vai contratar o técnico? O senhor REC está brincando. Ele não pode dar entrevista depois dos jogos, que são... Não, ele não pode assinar os documentos. Seguinte, acontece... Mas dar entrevista não pode também. Também não pode. Ele não pode frequentar o ambiente do jogo. REC, mas isso aí é outra questão. Um vice de futebol que tem o resultado que ele tem, antes de tirar um treinador numa situação faltando 2 meses, ele tem que sair. Ele tem que sair. Eu lembro o falecido... Não sai. O sonho dele é ser presidente. Só um pouquinho. O falecido Paulo Rogério, me perguntar se ele ia se candidatar novamente. Ele disse: não, eu perdeu pro Juventude, lembra? No Beira-Rio, semifinal da Copa do Brasil. Ele disse: não vou, eu perdi. Sim, mas os caras perderam agora o senso da responsabilidade. Se o cara está 3 anos, e ele é o patrocinador de tudo isso que aconteceu.
Se tem alguma coisa errada, tem que acreditar ele é o presidente. Assim como se tivesse... Eu, antes do jogo, encontrei. Fui ao jogo, né, do Atlético, então, sabe, pessoal da política do clube, que eu conheço todos, tá, vieram me procurar e falaram, olha, ganhando que estava, era para ganhar aquele jogo. Olha, ganhando o Melo é o presidente, todo mundo, é indiscutível. Porque depois é aquela coisa, aos perdedores as batatas, né? Então o vencedor tudo, vai fazer o quê? Se ele ganhou o título, nós temos que aplaudir. Agora, se não ganhou o título, não tem comando vestiário, como há muito tempo eu digo que não há comando vestiário. Quando eu falei nos programas aqui que o Internacional perdeu porque a gerontocracia imperou, os veteranos se escalaram, quando não poderia escalar 3 veteranos no ataque para jogar contra o Flamengo do Maracanã, nem contra o Atlético Paranaense. Isolaram com isso o Guerreiro. Nem com 25 anos de idade o Guerreiro faria a frente, tanto a zaga do Atlético Paranaense quanto do Flamengo, isolado, com 2 zagueiros atrás e um volante na frente. Sem nenhum jogador com força física para chegar à frente e encostar no Guerreiro. Então, escalações péssimas. Os alas do Internacional, que muitas vezes critiquei aqui, que precisava ala, não tem ala. Então, quando se jogava um jogo razoável, né? Até porque os adversários, eu digo assim, tirante Grêmio, Palmeiras e Flamengo, os demais estão mais ou menos no mesmo nível. Então, chega lá, ganha do Corinthians, ganha do São Paulo, acha que está uma maravilha. Não, a referência tem que ser os que estão à frente. E os que estão à frente são esses 3. Né? Então, às vezes, faz um jogo de exceção, tem o resultado positivo e fica se enganando. Tem certos jogadores que tem que ser trocado. Porque o time tu vai construindo, que tu não vai, chega da noite pro dia e fez um time. Então está construindo, tem que observar onde é que estão as carências, onde é que tem jogadores que não podem mais continuar. E com relação a treinador, quem vem? Bem, eu acho o seguinte, se já não está contratado o treinador para a temporada seguinte, mandar o Odair há 2 meses do final do ano, sem saber quem vai colocar para os próximos 2 meses, é uma irresponsabilidade. Eu, sinceramente, eu custo acreditar, mas nós vamos saber nos próximos dias. Porque eu entendo que deva ter alguém contratado para o ano que vem. Não tem. Bom, se não tem uma responsabilidade, porque como é que tu vai me criar 2 problemas? Tu cria um problema de alguém aceitar ser tampão. Já não é treinador de primeira linha que vai aceitar ser tampão. Treinador de primeira linha vai fazer um contrato para 14 meses. Esses 2 ou 3 meses que faltam, eles já estão pagando vale. O Roger já disse não para o Internacional e o segundo técnico vai achar que foi preterido porque convidaram o Roger antes. Então veja, já. Veja o amadorismo, porque se tu não tens essa solução, tu criou mais problemas, porque tu demite um treinador há 2 meses do final do ano. É bobagem. Só um pouquinho. E vai contatar treinadores que estão empregados, aumentando o risco, como de fato está acontecendo, segundo está noticiando, que estão recusando. Aí tu cria um outro problema. Pô, o cara me recusou agora para os 2 meses, eu não vou contratar ele para o ano que vem. Tu cria um outro atrito só no convidar. Me disseram, vou passar a bola para o Vladimir também, me disseram que o Abelão já corre risco no Cruzeiro. Sabe por quê? Assumiu a família dos malucos lá dos Perrella. E assumiram com o seguinte compromisso: deixar todas as contas de 2019 em dia, com patrocinadores, com parcerias, entraram lá com plenos poderes e vão cobrar resultado. Já chegaram com arrogância, com pé alto. Eu não descarto, se o Abelão perder para Chapecoense em Chapecó, que aí sim o futebol brasileiro vai entrar para o Guinness, né? Vai demitir um técnico do tamanho do Abelão em 3 jogos. Porque demitir principiante é uma coisa, tá? O Abelão não precisava disso. Foi lá por causa do Fred, por causa do Thiago Neves. Nunca pega em meio de temporada, não quis pegar o Inter quando o Inter estava por cair. E agora pegou essa bronquite aí. E o que eu ouvi hoje de uma pessoa muito bem informada é que esses caras chegaram com o pé na porta e com tudo mais. Para resolver o problema do Cruzeiro, botando tudo em dia para tentar tirar do buraco. E se botar um caminhão de dinheiro na mão dos boleiros, pode ser que resolva, nós sabemos disso. E agora, o Abelão joga contra a Chapecoense. Seria já uma partida decisiva, o que é um absurdo dos absurdos. Não é para o Abel ser meu amigo, mas a graduação que tem o Abel, os caras deveriam respeitar um pouquinho. Como é que o cara em 3 jogos vai endireitar o que está torto há 1 ano e meio, 2 anos? Vladimir. Mas se ele foi lá por causa do Thiago Neves e do Fred, que são justamente os problemas do Cruzeiro, ele vai pagar pelo erro cometido.
Porque justamente esse pessoal aí, esses dois, me parece que tem mais um, são as laranjas podres do grupo do Cruzeiro. E são os caras que têm mais influência dentro do grupo. Então, se ele foi mancomunado, acertado, ajustado com esses aí... Ou ele foi para domar esses aí, para não ter o problema. Pois é, mas aí se essa domação, essa domagem não vai funcionar, ele vai pagar por isso. Em 3 ou 4 ou 5 jogos. Quer dizer, o Cruzeiro, se não resolver esse problema, não é o problema do treinador. É o problema desse pequeno grupo de jogadores que acaba esculhambando todo o vestiário. Então, o papel do treinador seria justamente esse, junto com a diretoria. Tomar uma atitude em relação a esse tipo de jogadores. Porque, costumeiramente, em 100% das vezes, se troca o treinador. Mas troca o treinador uma vez, 2 vezes, 3 vezes, vai entrar quem, por exemplo? Nessa linha, quem você deve estar colocando, que não citou, é o Dedé, que foi o Dedé que encarou Isso, o Rogério Ceni pedindo a volta do Thiago Neves. Né? Jogadores como esse, como o Ganso ali no Fluminense, esses jogadores têm que ser excluídos do futebol. Eles têm que sair, têm que ser saídos do clube, porque são laranjas podres dentro do 500 centro. pau por mês ganha o Ganso, tem contrato de 3 anos, virou capitão com o Marcão. O que aconteceu? O Marcão é efetivado. É que essa questão... Sim, aí no jogo brigou com o Pedro, um outro jogador. Exato. Quer dizer, então, o problema não é o treinador, o problema é o cara. Pegando o Cruzeiro, o Zezé Perrella seria a representação da SWAT, já que a gente sempre faz comparações com 2016, Ah, no pode ser. Internacional. Mas o Cruzeiro, queria Pode ser. falar, o Cruzeiro está numa situação de desajuste administrativo, que todos que caíram passaram por isso. Tem uma semelhança muito grande com o 16. Não todos, mas o Grêmio também, quando não existe queda para uma Série B, para uma Série C, para uma Série D. Foi que seja, pós-GSL. se a estrutura administrativa do clube está perfeita, está correta, porque ela não vai admitir em nenhum momento esses motins de vestiário. Só existe motim de vestiário quando a direção não é respeitada. Quando a direção já não sabe o que fazer. Por exemplo, o Internacional está mais ou menos nessa situação. Um vice-futebol que não ganha, aquele que tem que sair, aí tira o treinador, todo mundo fica perplexo. Mas aí eu digo, a torcida só não tem que reclamar, porque quando tem eleição, na última eleição, 90 e tantos conselheiros do Intergrande, né, que são os que comandam o futebol desde 2001, tá? Então, passou, quando tá bem, mas quando tá mal tem que sair, só que não troca. E aí é aquela questão que tu colocaste. Aí, mas o Melo é orientado pelo Fernando Carvalho. Se perder, o candidato vai ser o Giovanni Luiz. Sim, mas é exatamente isso. Se perder, vai ser o Giovanni. E a torcida vai votar. Eu gosto do Giovanni, pessoalmente, me dou muito bem com ele. Mas continua a mesma coisa. E aí é o seguinte, o D'Alessandro... Não sei se o Giovanni vai querer, né? O D'Alessandro, por exemplo, todos esses anos que tá aí, quantos treinadores de segunda linha teve Internacional desde 2010 para cá? Porque eu acredito que muitos treinadores já nem vêm. Se o D'Alessandro vai ficar no vestiário, eles não vêm. Não vêm porque eles têm que ceder para ele ser escalado a hora que ele quer. Agora o jogo é em Porto Alegre, agora eu quero jogar. E aí ele tem que jogar. Porque, na verdade, a mídia não fala isso, mas é isso que está acontecendo na prática há muitos anos no Internacional. Só vem treinadores de segunda linha, só principiante. O único espasmo foi o Abelão quando veio. Eu acho o maior absurdo é o D'Alessandro tá dando palestra em meio a competições oficiais. Isso é, pra mim, Mas na minha modestíssima, que já foi. aberração. O problema é que isso aí eles mandam no vestiário. O D'Alessandro. Olha aqui, ó. Tá dando palestra onde? No interior aí, deu em Passo Fundo e Como ontem. vencer? Tem que dar na fase. É como vencer na vida. Na fase. D'Alessandro deu palestra em Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria. Aliás, Presídios. você citou as punições do STJD, a punição do Guerreiro. Eles deram 2 jogos porque sabiam que ele não ia poder jogar final de semana. Não, até parece que tem que cumprir porque não conta a ida para a seleção. Um jogo ele já não cumpriu, ele já cumpriu que é automática. E agora vai ter que cumprir contra o Avaí. Mas de qualquer forma, 2 partidas é risível a punição ao Paulo Guerreiro. Com certeza o procurador vai recorrer. O Paulo Guerreiro mandou o juiz em inglês para aquele lugar, né, e xingou a torcida
e ainda fez gestos obscenos. E qual a punição da arbitragem naquele jogo? Não, o arbitragem tinha que ser o VAR. Geladeira. O VAR e a arbitragem, qual seria a punição? Não, foi uma vergonha. Não, tem que ter uma punição também, né? Mas eu acho que deram uma geladeirinha no Luiz Flávio. Olha aqui, ó. Bom. Vou deixar pro Vladimir aqui. E para mim isso aqui já tinha transitado em julgado, tanto é que já se sabe aí que o presidente é candidato à reeleição. O presidente Romildo. Mas eu recebi hoje 2 pessoas a respeito do que está por acontecer, temendo uma punição ao Grêmio. A lei 13.155 do Profut diz no seu artigo 4º, inciso 2º, que o período do mandato do Conselho de Administração deve ser de no máximo 4 anos, permitida apenas uma recondução. Até aí nós já debatemos aqui, fomos nós que levantamos essa questão. Essa lei é de 4 de agosto de 2015. Nesta data, o Romildo já era presidente no primeiro mandato. Foi reconduzido em 2017. O artigo 46 reforça ainda a exigência do cumprimento dos incisos de 1º a 7º do artigo 4, desde a entrada em vigor da lei. Então, o Conselho de Administração iniciou o mandato em 2015 até 2016. Depois foi reeleito para 2017, 18 e 19. Se for reeleito agora, extrapola a exigência do artigo 4º, inciso 2º. E aí diz ele na interpretação, mandou uma interpretação. Como se vê, o Grêmio incorre na quebra de exigência nos 2 casos. O risco é muito grande e as consequências desastrosas para a instituição. A legislação foi consolidada na Instrução Normativa da Receita Federal, número 1700, de março de 2017, no artigo 14, trouxe as regras para a isenção dos tributos federais. Os requisitos são: inciso 1, que seu presidente tem um mandato de até 4 anos, permitida uma recondução, e essa regra retroage a abril de 2014, então antes da primeira eleição do Romildo. E aí diz ele aqui: a volta dos 50 milhões é no caso de exclusão do Profut. A perda das isenções determina o pagamento de imposto de renda e CSLL, além de COFINS, tudo retroativo a 5 anos. Primeiro que não existe lei que retroage no tempo, né? Isso é princípio básico do direito. Então, essas questões, essa instrução normativa de 17 que ele coloca aí, também não tem o condão de retroagir no tempo e acabar atingindo direito já constituído, já pré-constituído. Eu tive a oportunidade de fazer um parecer, que inclusive foi submetido à apreciação do próprio Conselho, juntamente com outros 2 pareceres, acerca dessa matéria da reeleição do presidente. Se nós temos uma situação em andamento, com base no Código Civil de 2002, em que não há configuração de um procedimento, a eleição do presidente Romildo foi em 2014. Esse procedimento ele foi executado conforme a legislação anterior, que é o Código Civil de 2002. Tem uma série de regramentos ali que foram observados. Em 2015 entra em vigor uma nova legislação que, a partir daí, determina como será o procedimento que os clubes deverão observar em relação à adesão ao Profut. Ou seja, não é uma imposição obrigatória em relação ao clube se ele estiver fora do Profut. Isso é outra questão que tem que ser analisada. O Palmeiras, por exemplo, não entrou no Profut. Sim, mas para fazer parte do Profut, para essa adesão se constituir, então tem que observar a legislação. Só que a eleição do presidente Romildo foi anterior à legislação. Então, a partir da edição da lei e a partir de sua validade, é que passa a valer as regras específicas daquela legislação. Então, o presidente Romildo teve a primeira eleição agora, pela nova regra, de 3 anos, e agora vai para a reeleição com a nova regra, a primeira reeleição com a nova regra de mais 3 anos. No total, soma 6 mais 2, 8. Então, não haveria nem a ultrapassagem do período máximo de 4 mais 4, que a legislação agora prevê, que seriam 8 anos. Os 2 anos anteriores foram sob a égide de uma legislação anterior, quer dizer, sobre o Código Civil de 2002. Quando se agrega uma lei específica, quando se publica uma lei específica, que ela vai tratar justamente de questões internas dos clubes, e o clube é privado, mas essas questões internas, elas são tratadas da forma de ajuste com base na legislação do Profut. E mais do que isso,
A APFUT chegou a dar algum parecer? Exatamente, e mais do que isso, a APFUT acabou, por conta de 2 consultas do Grêmio, acabou encaminhando duas manifestações para o Grêmio, que não tinha nenhum problema em relação a isso. Então, além do ponto de vista formal da legislação, não haver problema nenhum quanto a isso, o próprio órgão do Profut foi consultado e deu sinal verde em relação a isso. Não é nem fogo amigo lá, mas tem... Não, fogo, é que tem... Tu já tinha ouvido falar disso aí? Sim, sim. Que tinha gente se manifestando? Sim, não, porque sim. para mim isso já tinha transitado em julgado. Quando levantou-se a bola lá da questão da reeleição, esse assunto foi o primeiro que veio. Né? Não, mas aí sim. Mas ali parecia que ali logo em seguida se aplacou. Sim, mas essa é a mesma argumentação da época. É a mesma. A questão da instrução normativa. Então é requentado isso aqui. É requentado. E aí tem o seguinte, né, Rec? Não é porque se infringiu um artigo do Profut a exclusão automática. Vide o caso do Inter, né? Senão o Inter teria sido punido já no Profut pela gestão temerária. Uma outra coisa, a respeito de Adalberto Praz e Marcos Hermann. Esses não podem se reeleger. Já estão há 10 anos lá. Não, estou na mesma situação, né? Não, mas estavam antes. Sim, mas não há um somatório. Por quê? Porque a legislação entrou em vigor a partir de 2015. Aí são 8 corridos. 4 mais 4. Sim. Aí não teria problema nenhum. Então tá. Então também é outro assunto que não tem, que é outra polêmica que vai surgir. Se bem que agora essas questões que se aproximam do processo eleitoral, vai surgir qualquer tipo de polêmica, mas tudo matéria requentada. Né? Tudo matéria que já foi debatida, discutida exaustivamente. Então não há mais problema, não há mais... No caso do Dr. Praz e do Dr. Marcos Hermann é o mesmo do presidente. Sim, é o mesmo procedimento da legislação. Eles têm 3 mais 3. Porque os procedimentos anteriores, eles não contam como está colocado ali. A lei não retroage a 2014, como vai retroagir? E aquilo tudo que foi feito de 2014 para cá, como é que fica? Se foi feito um procedimento e a lei retroage, esse procedimento, como é que tu vai limpar ele, afastar aquilo que foi feito no período? Lei não retroage. Né? Só nas questões penais é que tem algumas situações que atendem a minha área de atuação, mas que podem se beneficiar o réu. Mas nessas questões cíveis, não. Tá, eu só quis colocar porque isso aqui já está transitando aí nos grupos de WhatsApp. Dois me mandaram. Mas eu que sou da área, acho que está bem explicado. Não tem reparo nenhum, é isso aí. É isso aí que o Claudemir disse, não tem, só vige para... E mais, né? Para caçar direito civil, ou tem que ter base da Constituição ou uma lei. Nesse caso, a lei do Profut, o clube pode aderir, pode ser a hora que quiser também. Quer dizer, não há uma imposição, essa imposição é relativa, né? Se eu aderir ao Profut para ter aqueles benefícios, aí eu tenho que cumprir. Agora, se sair, por exemplo, o Grêmio parece estar com dinheiro, pode até pagar os tributos relativos e sair. Né? Tá forrado. Tá forrado, então mas nós estamos pagando as problema. dívidas. Isso é importante. As dívidas pagar a jura que não dá para pagar. O Grêmio mas falaste em eleição, o Grêmio Internacional estão iguais, né? Agora o presidente Romildo vai ser aclamado, não é isso que está se dizendo? Sim. Vai ser aclamado, o Internacional também vai aclamar quem quiser para o presidente. Parece que os dois estão tão bem, os dois, ganhando tudo, os dois, tá? Que os dois podem aclamar o presidente. Tem uma semelhança entre. Eu vejo uma semelhança, porque a torcida internacional, então, né, deve estar muito feliz, porque quer trocar agora, não tem nem como trocar. Vai eleger o presidente do mesmo grupo que está no poder. Né, com todo esse caos aí, vai eleger o mesmo, vai ser aclamado, porque tem o controle total do conselho. As peças, né? Tem o controle total do conselho, só que um clube está ganhando títulos, está bem, né, e o outro não está, mas parece, no processo político, parece que estão iguais. Mas na origem ganhava títulos. Na origem de 2006, 2010, só que de 2010 para cá já vão quase 10 anos, né, doutor Reck? Não, só estou fazendo a conta. Vai mudando, nós temos que adaptar. Então as críticas, e quando se faz crítica, os caras só fazem crítica. Eu sempre fiz crítica construtiva. Quando eu vim aqui debater a escalação, por que acho que está errado, o que está faltando jogadores velhos têm que sair. Vou repetir de novo para os torcedores que vão me criticar agora aí nas redes sociais, né? Qual é o time que tem o D'Alessandro? O Flamengo joga com o D'Alessandro, pega a bola, recua, masca a bola, fica 3, 4 minutos com a bola, né? E jogando para trás, se jogasse para frente ainda, né? Não tem. Aí eu vejo os comentaristas, tem que buscar um substituto para o D'Alessandro.
Como assim? Como assim? Tem que jogar como joga o Flamengo, como joga o Grêmio, como joga o Atlético Paranaense, imprimindo velocidade, ocupando o campo adversário. É isso. E o Odair até vinha bem, porque lá pelas tantas ele estava trocando o sistema de jogo durante o próprio jogo e depois desistiu, voltou para o 4-1-4-1, os velhos se escalaram e pronto, para ficar, quando levantasse a taça, estaria toda a velharia lá. Só que a velharia matou, o ataque internacional matou tudo. A segunda passagem do Odair pelo Internacional vai ser melhor. Ele teve um bom desempenho, mas com certeza ele vai voltar mais maduro. Barreca, eu só queria te recordar que eu disse que esse era o ano dele. Por quê? Porque como ele tinha sido terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, ele tinha que colocar suas convicções. Mas, infelizmente, desde as últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro do passado, voltou da Alessandro para titular e ele parece que perdeu as convicções. Ele tinha que ter apostado nas suas convicções. Talvez ele fosse um pouco mais longe. E faltou pouquinho, né? Eu também estou lamentando, porque poderia ter ganhado aquela Copa do Brasil. Estaria tranquilo agora já na Libertadores e com dinheirão em caixa. Agora, faria uma renovação com calma, né? Sim. Poderia se fazer agora, vai se fazer a renovação na pressão. Mas uma situação que ocorreu hoje à tarde lá no Beira-Rio e foi flagrada pela reportagem, o que é lamentável, é que ao se encontrarem, Odair e Roberto Melo não se cumprimentaram. É que o Melo acabou demitindo o Odair depois do jogo numa entrevista catastrófica, né? Que não poderia garantir o Odair e tal. Né? Podia ter dito diferente. Nem eu estou garantido. Quando sabia que ele está sempre garantido. É que eu não quero acreditar que essas coisas foram tomadas decisões precipitadas. Eu vou esperar os próximos dias, porque eu não acredito que o amadorismo seja tamanho. Porque para fazer a substituição dessa... Não, se é isso aí, bom... Se desembarcar o Zé Ricardo, vai desembarcar um amigo do Rodrigo Caetano que está desempregado. Que vem para Tampão 2 meses? É. Vem para 2 meses, depois faz uma boa campanha, classifica para a Libertadores, fica para o ano que vem. De novo, qual a convicção? 0. E eu vou te dizer... E é um bom treinador, viu? E é um bom treinador. E até a respeito do Thiago Nunes, eu não tenho essa predileção, essa admiração tamanha pelo Thiago Nunes. Até vou observar mais de perto depois do trabalho dele. Ele está fazendo boas partidas, jogou bem contra o Corinthians ontem fora de casa. O Atlético cresceu também fora de casa, mas o desempenho dele fora de Curitiba é horroroso, como é o do Odair. Horroroso. Ele guarda semelhança com o treinador de São Paulo. O Diniz. O Diniz, muito semelhante no estilo de que jogo, ele pegou o time que foi montado pelo Diniz. O Diniz fez 3 meses de pré-temporada com o Atlético e depois o Thiago assume, né? O Diniz fez a pré-temporada, não deu certo nos primeiros jogos do Brasileirão e o Thiago assumiu logo depois. Mas o Diniz, ele joga de uma forma meio suicida, assim. Ou vai lá e faz 5, como fez na gente, ou toma 5. Mas o Sampaoli é assim também e dizem que é o melhor técnico do Brasil. Mas ele não faz aquela saída de bola arriscada, completamente arriscada. Ela fica dando toque de bola ali na pequena área. Não, e botando... Ele conseguiu contra o Grêmio aqui, quando treinava o Atlético Paranaense, colocar o Thiago Heleno a sair jogando e tabelando com os companheiros. Mas daí não tem como. O próprio goleiro. O goleiro? Que ainda estava chegando. Aliás, aquela primeira partida do ano passado, jogaram muito bem. Contra o Grêmio? Primeira partida. Mas ainda assim tomaram um chocolate. Sim. Tinha uma saída bonita. Bem, né? Jogaram muito bem. Jogou bem. E a gente sofreu ali, deu 0-0, né? 0-0. A gente sofreu. Já voltamos. Só passar o recado aí da Insufilme, pode passar o recado da Insufilme aí. Né? E daqui a pouquinho tem um recado que vai deixar todo mundo aí de água na boca. Olha aqui, ó. Boa noite, deixa eu ver aqui. Boa noite a todos. Rec, Celso Rotti vem aí. O Grêmio tem muitas chances de ir à final da Libertadores. Acredito muito que vamos chegar à decisão. Éder de Canoas, não tenha dúvida. Regis de Taquari. Boa noite, Rec. Concordo com o conselheiro aí. Muito amadorismo. Há quanto tempo o Odair vem na corda bamba e eles não conversaram com ninguém? Vem ano, vai ano e cometem os mesmos erros. O Pífero demitiu o Aguirre na véspera do Grenal. Deu no que deu. Levamos 5 e domingo tem o Santos. Será que a história não vai acontecer outra vez? Regis de Taquari. Eu cheguei a citar isso hoje na Rádio Grenal, que esse fato novo é extremamente perigoso. É num momento completamente inadequado. O Santos é vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem uma maneira de jogar agressiva. É um risco. Tomara que o Inter se dê bem, mas... Ainda mais com um grupo de jogadores apoiando o Odair, né?
Queriam a permanência dele. Queriam a permanência. Sim, foi o 5-0 foi o grupo apoiando o Diego Aguirre, né? Sim, que o Diego Aguirre comprou a briga no vestiário e foi embora. Foi embora. E aí aconteceu o que aconteceu, o fato novo. Exatamente. Esse é o... Mas enquanto o vestiário internacional se governar, e isso eu falei aqui quando... Antes do Internacional jogar contra o Tigres, e o professor estava aqui comigo, né? E ele disse, não, mas enquanto estiver ganhando pode se governar. Eu digo, enquanto o vestiário internacional se governar, vai ser essa esculhambação. Continua se governando até hoje. Tanto é que teve o peito de agora vir querer bancar o Odair quando a direção já tinha dito que ia tirá-lo. Tá? Agora, não que eu seja contra o Odair, não é isso? Mas o comportamento do grupo de jogadores frente à direção. Isso demonstra que a direção é fraca. E outra coisa, o presidente gosta muito de tapinha nas costas, escala até assessores para ficar ouvindo meu programa na rádio, o Caco para assistir aqui na televisão, fazem lá aqueles releases, entregam para ele. Entreguem mais essa. O presidente que gosta muito de tapinha nas costas e tal, hoje finalmente saiu do salto e foi conversar com os jogadores. E saiu de tanto eu falar, faz mais de um mês que eu estou dizendo. O Inter vai deixar ir à bancarrota para depois o presidente apresentar armas. Sou eu que governo, vocês têm que me ajudar, conversar como gente grande, por favor. Não adianta o presidente dizer que é filho de ex-dirigente, ex-presidente, sobrinho de presidente campeão brasileiro invicto, neto de ex-presidente, e não tomar as atitudes quando tem que tomar. Né? Se tem todo esse know-how e tem, né, de família, tem que exercer essa situação. E o presidente demorou, mas hoje foi ao vestiário. Já voltamos. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade. Por isso queremos sonhar junto com você. Seja casa própria ou carro novo, divida seu sonho conosco e multiplique realizações. Ligue 33 23 3334. Acesse sinosserra.com.br ou visite uma de nossas lojas em Novo Hamburgo ou Porto Alegre. Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Tem publicações aí de colegas e tudo mais, dando conta do que falamos na abertura aqui. O Roger e o Thiago Nunes foram consultados. Um declinou do convite, que foi o Roger, e o outro está esperando a recuperação do Petralha para conversar com qualquer clube para 2020. Então, esses dois, que são os preferidos da direção do Internacional, estariam descartados. E amanhã não, quando é que é o jogo do Cruzeiro contra a Chapecoense? Acho que é domingo. No domingo, o Abelão pode ficar à disposição também. Então, é só esperar um pouquinho, pode ter uma terceira opção aí no mercado. Lamentável que o Inter fez tirando o Odair. Lamentável. Criou um problema que não precisava ter criado. Mas domingo, 19 horas, o jogo do Chapecoense. Poderia tirar o Odair desde que este tivesse a solução encaminhada. E eu espero que essa operação seja um turning point, que seja uma virada mesmo, né, para que a direção passe a governar e termine com essa autoridade do vestiário, né, de jogador se escalar, quando quer jogar, quando não quer. Isso é histórico, é só fazer o levantamento do Campeonato Brasileiro desde 2011, 12. Né? Os jogadores jogam quando querem, se escalam. Agora foi nítido também. E aí o Odair perdeu a oportunidade dele de jogar com a convicção dele, porque no momento que ele escala aquele ataque com o Guerreiro, com o D'Alessandro e com o Sóbrios, é óbvio que aquilo ali é carteiraço. Aí botou todos os jogadores veteranos no time.
Aquilo foi carteiraço. E aí contra o CSA, que é um jogo para faturar os 3 pontos. E outra coisa, eu eu estava num jogo, vocês vão lembrar, vocês lembram melhor desse detalhe, eu acho que foi contra o Flamengo, que quando virou, deu intervalo, né, ou contra o Atlético Paranaense, quando virou o jogo, né, foi 5 minutos, ele tirou alguém. Foi contra o Flamengo, tirou o Sobis. Tirou o Sobis. 3, 4 minutos. E aí o meu amigo Felipe estava do meu lado, né, e disse, mas vai tirar agora de manhã, claro, né, porque se ele tira dentro do vestiário, quebra o pau no vestiário, tá entendendo? E aí tu sabe porque nesses pequenos atos tu vê por quê. Porque ele deixou, claro, depois que começa o jogo, né? Tira, o cara tá lá, não vai dar crise no vestiário, não tá dentro do vestiário. Agora você diz assim, não, tu vai sair do intervalo dentro do fulano, fecha o pau. Agora vai se divertir. Aí vê esta situação que eu venho criticando há muito tempo. O Odair vai se divertir muito. Porque ele deixa o Internacional à frente do Grêmio, classificado para a Taça Libertadores da América, com um jogo em casa. Vai se divertir. Não, eu acho que agora ele ele terá. Lá, fizer menos que ele. Eu já disse que ele é um homem de fortuna, porque deu tanta coisa que era para terminar com a carreira dele, os eventos, e ele continuou. E ele está sendo homem de fortuna de novo, porque ele sai, se ele for contratado pelo Atlético Mineiro ou outro clube, ele poderá agora chegar lá, né, e jogar com as suas convicções, e não com essa pressão aí de ter que escalar fulano, beltrano, os veteranos e tal. Agora, se ele souber, né? A sorte está sorrindo para ele faz horas. Ele tem que aproveitar. Bom, né, Rec, digamos que se entende que o Inter demita o Odair sem ter já fechado o novo técnico, até porque tem muito técnico que nem conversa, porque tem técnico empregado e tudo mais. Mas no mínimo o perfil, né? Tu tem que saber no mínimo o que tu quer pro teu time. Mas pelo menos eu ouvi dizer, porque eu não ouvi a entrevista, que o presidente disse que não tinha ainda o perfil definido. Não tinha nada. Próximo. Pois é. Mas é que essa história do perfil, Keller, eu acho que tinha, só que eles têm medo de dizer o perfil. Não, mas eu vou te dizer, no Internacional há muitos anos, porque quanto tempo eu fiz política lá e continuo fazendo, né? O pessoal chega a ver esse futebol, tu não sabe o que ele pensa sobre futebol. Não sabe, porque nunca deu uma entrevista. Quantos vice-futebol nós tivemos? Ou não sabe falar, porque tu põe a latinha nele e o cara não desenvolve nada, ou não falam, porque não se apresenta. Quando vê, o cara é convidado para ser vice-futebol. O próprio Sigma, que tem boas ideias sobre futebol, tem clareza, pelo menos, na explanação das suas ideias, pode não estar certo, mas tem convicção sobre alguma coisa, né? Ele mesmo, quando assumiu o vice-futebol, a gente não sabia o que ele pensava. Não sabia, porque ele nunca tinha falado sobre futebol. Né? E os vice-futebol são assim, agora vai perguntar qual o perfil. Bom, mas é só saber quem é o vice-futebol. Aí vai ver o histórico do próprio Melo, qual a entrevista que ele dava, o que ele pensava sobre o futebol. Ele contratou o Zago, o Gordiola e o Odair. Tá, mas isso é pensar o que sobre o futebol? O Internacional tá jogado esse tempo todo, não há uma convicção, não há nada. Aí, olha só, tu estás me dizendo, Rec, que isso tudo foi assim, meio que de nopino, a toque de caixa, sem saber, né? Mas só que foi precedido. Foi com o fígado. Só que foi precedida a decisão da reunião do Conselho de Gestão, dos 5 presidentes. Porque o Internacional tem 5 presidentes, né? O presidente que você chama de presidente é só o executivo, né? Porque é os 5 que dirigem o clube. Então, esse quer me dizer que o Busnello, a opinião do Busnello é a mesma do Marcelo? Bom, mas se não for, ele tem que sair de lá. Do José de Medeiros Pacheco, mas se não for, a mesma. Mas só um pouquinho. Patrício Herman, mas só um pouquinho. O REC, se eu estou lá no Conselho de Gestão, a minha opinião não vale nada, eu não preciso estar lá. Agora, é claro, se ele é vencido, ótimo, tudo bem, aí é do jogo. São 5. Deu 3-2, deu 4-1, perdeu, mas o que eu quero dizer é que se há todo esse improviso que tu estás me dizendo que há, e que não há nada, que não estava nada entabulado já com algum outro treinador para que as vezes. Bom, as respostas a decisão do Roger, do Thiago a decisão passou pelos 5 presidentes do clube, por todo o Conselho de Gestão. Isso é mais lamentável ainda. Aí eu te pergunto, se você tem esse conceito de que são 5 presidentes, você defende... Mas não é o estatuto que diz isso, não sou eu. Então, você defende a tese de que Alexandre Chaves Barcelos e João Patrício Herman não podem concorrer à presidência. Mas porque o estatuto diz que não pode ter, mas só permite o estatuto, uma eles foram eleitos, eles são presidentes, é tudo por ata, tem que ter ata do Conselho de Gestão, falar antes, que é um absurdo o próprio estatuto, mas diz que antes de contratar o treinador, por exemplo, tem que ser consultado o presidente. O vice-presidente tem que levar... Bom, aí tem que consultar o conselho.
Bom, umas coisas assim, mas aí quem é que vai esperar assumir para depois? Não, quando chega ali novembro, dezembro, o cara já sabe, vai ganhar a eleição, já começa a negociar. Outra linha nessa questão do Estatuto do Inter, é o mesmo artigo, artigo 36. Lá menciona que é obrigatório o Inter ter um vice-presidente de futebol e que ninguém do Conselho de Gestão pode acumular a vice-presidente de futebol. Eu cito futebol, mas é futebol, tem marketing, tem outras vice-presidências que são obrigatórias. O Melo suspenso, ele não pode ser o vice de futebol, e o Estatuto exige que tem. Mas o Adauri vai ter que ser oficialmente o vice de futebol, porque o Estatuto exige. Sim, mas ele vai substituir, é interino, né? O vice. Porque o Melo tem que continuar de vice pelo simples motivo porque ele está cumprindo a punição. Porque se tu tira ele de vice, ele não vai ficar. O dia que ele assumir de novo, vai ter que cumprir a punição. Digamos, daqui a 2 anos ele volta a ser o vice de futebol, aí ele vai voltar a cumprir a punição. Ele tem que permanecer como vice de futebol para cumprir a punição como vice de futebol. Então quem vai responder agora é o interino. Pelos fatos do jogo diante do Flamengo pelo Brasileirão, vice de futebol Roberto Melo foi punido com 30 dias de suspensão. Não sei como é que o Inter vai sobreviver nesses 30 dias. E o atacante Paulo Guerreiro, 2 partidas. Bruno e Odair foram absolvidos. A direção mirou Roger Machado como prioridade, mas o treinador não quer assumir nesse momento, prefere ficar no Bahia, quando tem contrato até o final do ano que vem. Parece que deixou uma portinha aberta para discutir de novo em janeiro alguma ínfima possibilidade. Tendência passa a ser técnico tampão até dezembro e Zé Ricardo seria o favorito, mas o Lisca corre por fora ou na mesma proporção. Inter recebe o Santos domingo no Beira-Rio. Elenco treinou hoje com Ricardo Colbachini no comando. O treinador estará à frente também no domingo. 4 trocas devem ocorrer na equipe. Saindo Emerson Santos, Wendel, Neilton e Parede. Entrando Klaus, Zeca, Nonato e D'Alessandro. Guerreiro, Bruno Fux, Moledo, Potker e Sobis seguem de fora. O time Lomba, Heitor, Klaus, Cuesta, Zeca, seria esse o time que o Odair iria escalar. Eu já informei ontem aqui. O Wendel iria sair do time. E só não saiu antes porque o Natanael se lesionou, o glorioso Natanael. Lindoso, Edenilson e Nonato, Patrick e D'Alessandro com Nico Lopes na frente, o Internacional jogando, portanto, com o D'Alessandro e o Nico, a rigor, como atacante. Expectativa de 20 mil torcedores no Beira-Rio. No Grêmio, venda de ingressos para o jogo contra o Flamengo pela Libertadores começa segunda-feira. Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro domingo em Belo Horizonte pelo Brasileirão. Vencendo, diferença para o G4 pode cair até para 2 pontos. Kahneman, Matheus Henrique e Everton seguem de fora. Vale para o Inter esse cálculo aí de que pode ficar 2 pontos do G4, né? Depende do que o Corinthians vai conseguir. Léo Moura e Tardelli devem ser preservados com Galhardo e André entrando no time. Mais preservações não estão descartadas. Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Jeromel Cortez, Michel, Maicon, Alisson, Luan e PP, com o André na frente, o time do Grêmio. O André não pode faltar. Deus o livre, imagina como é que o Grêmio vai jogar sem o André, né? Aí, como é que vai funcionar o esquema, né? O Mônaco da França tem interesse e prepara a proposta por Jean-Pierre. Tá aí os jogadores do Grêmio muito valorizados, né? Já voltamos. E o presidente do Bahia, Guilherme Belintani, confirmou que o Roger negou a proposta do Internacional e seria dos 320 por mês aqui, que nós tínhamos falado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o nome do gringo aqui, pô, me deu um branco. Lauri Corbellini. Lauri Corbellini. Tá nos assistindo também, né? Muita gente nos acompanhando. Deixa eu ver aqui. Daniel Flores está convidando para a feijoada de amanhã, ali na Praça da Encol, né? Na frente do Nacional. O Mauro lá de Alvorada. O Melo não sai porque quer ser presidente, diz o Marcos Pita. Com certeza, né? Vamos ver aqui. Sabe que está se falando também em técnico estrangeiro, né? Então agora tem muita onda. Eu recebi aqui, por exemplo, tá aqui, que o Matias Ruffin é um repórter argentino. Deixa eu ver aqui. Está demorando um pouquinho para abrir. Me mandaram aqui. Essa aqui. Kudê é um dos preferidos
dos dirigentes do Inter de Porto Alegre. Tem contrato com o Racing até junho de 2020. E o Roland, ex-treinador do Independiente, também estaria na mira do Internacional. E o Melo e o Rodrigo Caetano estariam viajando para Buenos Aires. Isso aí a gente pode até confirmar. Um abraço para o Chico Ferreira, do Jardim do Salso. Além disso, nessa onda de especulações, o Jeremias Werneck publicou hoje à tarde no UOL que um técnico português, o José Peseiro, ex-Sporting, que está livre no mercado, teria sido oferecido ao Inter. Na onda, né? Veio o Jesus, deu certo. Venderam a ideia do Peseiro como um amigo do Jorge Jesus. Mas esse de Peseiro pode virar pesadeiro. Lembra o Paulo Bento no Cruzeiro? Um horror, né? Muito bem. Olha aqui o Breno lá do Banrisul. Estou me sentindo como Colorado, que nem aquele filme, O Feitiço do Tempo ou Dia da Marmota. Diga. Não, o Vitor Saidelli, sobre a questão que o Keller levantou há pouco, manda aqui o artigo do Estatuto, artigo 42, inciso 9. Defende Saidelli que quem decide sobre futebol é exclusivamente o presidente. O que diz o artigo 42? Compete ao presidente do clube, e no inciso 9, após ouvir o conselho de gestão e o vice-presidente de futebol, formal ou informalmente, decidir sobre a contratação e demissão da comissão técnica do departamento de futebol profissional. Então defende o Saidelis que ele precisa ouvir, mas quem decide é ele. Um abraço ao Saidelis, mas ele confirma o que eu acabei de falar, porque é o seguinte, primeiro, o presidente, mesmo para fazer informalmente, ele tem que ser presidente, ele tem que estar empossado. Então é o que eu falei, ele é eleito, digamos, dia 10 de dezembro, tem que esperar 1º de janeiro, depois de ele tomar posse, é que ele poderá ouvir informalmente, inclusive, porque antes ele não pode ouvir, ele não é presidente, porque o estatuto trata da questão formal de ser presidente, e ele diz é exclusivo do presidente, é exclusivo do presidente ouvindo o conselho de gestão, então é óbvio que ele tem que ouvir o conselho de gestão, mesmo que informalmente. Então é isso que eu digo, certas situações que criaram no estatuto, como esta, por exemplo, que tu não tem como cumprir, porque quem assume como antes de assumir, é eleito presidente, ou mesmo antes de ser formalmente eleito, ele já sabe que vai ser presidente, ele já tem que começar as tratativas, porque o mercado funciona assim. Se ele ficar esperando só depois que assumir, o treinador que ele quer, de repente já está contratado. Mas eu acho que o que o Saidelis quer falar nesse caso, Keller, é que não precisa uma votação do Conselho de Gestão, e mesmo que o Conselho de Gestão seja contrário, cabe ao presidente decidir. Tudo bem, mas está no estatuto, que depende, está regulamentado como fazer isso, porque ouvir o conselho, podes ouvir ele de ouvido, pode telefonar para eles, pode mandar um fax, pode mandar um telex, pode... Telex é bom, né? Telex. Pode ser um WhatsApp, um Telegram. Você sabe que eu sou velho aí. Pode ser no grupo de WhatsApp, pode ser numa reunião de conselho com ata. Então tem que estar regulamentado. Mas mesmo que se o estatuto, primeiro eu tenho que ser presidente. Eu tenho que estar empossado. Segundo, eu tenho que declarar. Como é que eu vou declarar? Ouvir informalmente os fulanos, conselheiros de gestão, tal, e decidir que vai ser tal treinador. Na prática administrativa isso não ocorre. Claro que não, mas é que eu digo, o exagero da redação do estatuto. Demais. Claro, legisla demais, amarra demais. Roger Machado disse que não foi convidado, e aí eu rebato, dizendo... Mas o presidente do Bahia também falou. Aqui o Melo teria liberado para alguns repórteres e tal, que até citaram, que o Melo disse que convidou mesmo o Thiago Nunes e o Roger, que só podem e só querem pensar nisso no ano que vem. E aí o Roger me respondeu, tu conhece quem há mais tempo? Tu conhece quem há mais tempo? Então ele está desmentindo o próprio presidente do Bahia. O que circula de informações que eu já li aqui no meu celular enquanto estou falando do Roger que me mandou mensagem. Circula que é o seguinte, que o Roger é amigo do Tite e que enquanto o D'Alessandro estiver no vestiário, os amigos do Tite não vêm. E outros que sabem disso aí, né? Que chega lá tem Alguém não sabe. Pois é, eu acho que todos sabem, né? Por isso que eu disse que quantos anos só vem treinador
treinador incipiente, treinador início de carreira, aí aceita esse desafio, 2 meses. O Zé Ricardo, esse pode até aceitar, e é um bom treinador, faz um bom trabalho e acaba continuando. Ou seja, veio para ser tampão, não é convicção de novo. Ele é tampão, porque ele ficou quanto tempo no Fortaleza? É tampão. Profissão técnico tampão. Mas agora... Não, o Cláudio Duarte, quanto tempo foi o bombeiro? Mas Keller... Não, mas o Keller está dizendo que ele durou pouco nos últimos empregos. Mas não Pois tem é. nem que se preocupar, vindo o Zé Ricardo, ou qualquer um que seja, com o tempo de contrato. Pode colocar o contrato até 2025, disse Tem que pagar o multa. ex-presidente do Botafogo. Não, o Montenegro? Não, é só pagar 200, 300 mil e ele vai aceitar a rescisão. Foi o que ele fez com o Alberto Valentim, que Mas confirmou quantos hoje. Né? treinadores a seleção já fez isso, que ficaram aí 1 mês e pouco e tal, e levaram todo? O Falcão ganhou 2 milhões de indenização. Bom, a respeito de Grêmio, essa do Jean-Pierre no Monaco, toda hora tem uma proposta por um jogador do Grêmio. Há pouco tempo me informaram que, não sei se era o Atlético de Madrid ou o Real Madrid, faria uma proposta pelo Matheus Henrique, antes da convocação. Eu cheguei a divulgar aqui, nesse programa, mas não apareceu a proposta. Agora vem essa do Monaco. É bom ou é ruim? Não tem afetado, né? É igual a proposta do Everton, que acabou não se materializando, né? Por um lado, evidentemente que o caixa do clube sofre, né, uma baixa considerável, na medida em que o Everton poderia render cerca de 90 milhões líquidos, né, nos cofres do clube. E o Jean-Pierre também é a mesma situação. Por outro lado, eu tenho certeza que a torcida toda do Grêmio está satisfeita com a possibilidade do negócio não sair, como não saiu do Everton. Porque, veja bem, o Everton, embora não tenha ido para a Europa, a situação não afetou, ele não ficou como alguns jogadores que fazem absolutamente qualquer negócio para sair para a Europa. A condução dele foi madura, soberana, tranquila. Ele não se deixou levar pelo sonho de jogar na Europa e está aí desenvolvendo o trabalho dele no Grêmio com uma tranquilidade. Foi valorizado agora com a renovação, inclusive fez o processo de renovação, foi valorizado do ponto de vista salarial e está feliz e jogando muito bem no Grêmio. Até algum tempo atrás, isso era impensável nos nossos clubes, né? De ter algum jogador que pudesse abrir mão da possibilidade de ir para a Europa e iria de qualquer forma. E nós temos aí os casos meio Ele não deu uma escabrosos. forçada na barra para ir para a China? Quem? O Everton. Quando surgiu uma proposta que era milionária para ele? Mas veja bem, a China, para ele até não seria interessante. Mas eu falo do nosso volante que fez horrores para sair. O Wallace. O Wallace. Que aquilo ali foi até... Agressivo. Chegou a embrulhar o estômago. Esse foi o termo que foi utilizado pelo presidente na época. Embrulhou o estômago. Então, esse tipo de procedimento, de algum tempo para cá, já não sai mais. Certamente se aprendeu com isso, né? E o Everton é um jogador de ponta. Era caso de Real Madrid e algum time de ponta da Inglaterra. Mas isso não chegou a afetar o jogador. Pelo contrário, deu um estímulo. Ele está jogando futebol. Atlético de Madrid, né? Ele está jogando futebol como sempre. E ainda mais indo para a seleção. Então, esse tipo de procedimento, de proposta para o Jean-Pierre vai seguir na mesma linha. A estrutura de gestão do Grêmio ela é uma estrutura consolidada, que deixa a equipe, que deixa exatamente aquela questão que o Keller colocou antes. Se a estrutura administrativa ela é séria, correta e adota uma postura de gestão como nós estamos assistindo no Grêmio, o reflexo embaixo é automático. A organização dentro do campo ela acontece. Agora, é aquela história. A instituição, através do seu gestor, presidente, diretor de empresa e tal, ela vai refletir embaixo. Se nós tivermos, então, uma condução, por exemplo, presidente da República, governador do estado, prefeito, se a gestão é séria, ela reflete nos subordinados, nos governados, nos jurisdicionados. Então, no caso do Grêmio, por exemplo, o reflexo da gestão positiva do Grêmio se reflete dentro do campo. Em termos de organização, de seriedade, de compromisso, de comprometimento dos atletas, coisa que não aconteceu, por exemplo, em 2016 no Inter e não está acontecendo agora no Cruzeiro. O Cruzeiro está traçando o caminho que o Internacional traçou em 2016. Uma desorganização administrativa em cima,
perde-se todo, não só o respeito, o controle, o gerenciamento, perde-se tudo embaixo e reflete no campo. A ponto do jogador se ganhar ou não ganhar. E veja que trouxe um treinador. Perde o amor, né? Trouxe um treinador como o Rogério Ceni, que foi jogador por longos anos, um homem experiente no vestiário, e caiu e foi engolido ligeirinho. Por quê? Porque por essa estrutura Thiago que está Neves, exatamente. Fred estão mandando e desbandando, por quê? Porque a diretoria não tem mais o comando. E não passa esse comando para o técnico fica acuado. O técnico também joga a toalha, vai embora. Vamos ver o que vai acontecer com o Abel, então. Vamos ver o que vai acontecer com o Abel. Pois é, por isso que no Inter, eu disse várias vezes aqui, o Keller também já salientou, o Paulo Guerreiro, por mais que tivesse razão contra o Flamengo, exagerou na dose. Na decisão da Copa do Brasil, expôs os companheiros, xingando os companheiros. Tá bem, o esquema podia estar equivocado, mas não podia chegar nesse ponto. E alguém teria que dar um basta. E para lidar com Paulo Guerreiro e com o D'Alessandro, o basta tem que ser dado pelo presidente, que parece que hoje fez isso. Espero que tenha feito isso. Keller Kloss, passado tudo isso, processo eleitoral que não termina nunca no Internacional, como é que a oposição poderia se articular para ter peso? Né? Outro dia o Rodrigo Navarro, lá do povo do clube, me fez vários questionamentos e tal. E eu disse, olha, eu não vejo quase nada de oposição no Internacional. Mas não tem oposição internacional, porque tudo é feito de consenso. Então agora mesmo vai ter uma reforma estatutária que também está tudo já previamente combinado entre os 3 movimentos que dominam o Conselho hoje. Né? Que é Intergrande, o povo do clube e o I9. Tá? Então tudo é feito assim e daí vai ser o presidente. Agora o que está havendo? Aquela coisa também, né? Como o Intergrande ficou muito grande com a última eleição, né? Intergrande tem 110 conselheiros. Pois é. Do movimento, né? Fora os que estão coligados. Então daqui a pouco surge um racha dentro do próprio movimento, mas continua a mesma coisa. O racha continua entre aqueles que compõem o movimento, mas quem manda no movimento é sempre o mesmo. São sempre as mesmas pessoas que mandam o movimento. Então não muda a orientação. E eles acreditam nesse tipo de sistema, né? Aí, como eu digo, não se sabe o que o cara pensa futebol, ele vai ser vice-futebol. Aí ele é vice-futebol, mas tem que sempre estar consultando alguém para tomar decisões. Eu não sei se passou cláusula zero, se vai passar. 3 anos para presidente, eleição para consulado. Muitas coisas que estão se colocando aí já há um certo consenso que parece que está encaminhado para passar. Por exemplo, eleição de consulado. Mas a cláusula de barreira, se houver, vai ser uma diminuição... De 15 para 10. 15 para 10, 11, 3 12. no pátio. Isso aí que está se falando. Que 3 candidatos à presidência. Que pode ser que aconteça. Né? Mas quando tem 3 candidatos, são tudo do mesmo pensamento, acreditam as mesmas ideias. No Grêmio teremos eleição, né? O presidente será aclamado praticamente, não haverá oposição. Terá eleição se houver condições de uma das chapas, que não seja do presidente, alcançar 20% do conselho. Se não, aclama no conselho. Se não alcançar 20%, não tem. Aí tem uma chapa por aclamação. Não precisa Assembleia Geral para aclamar o presidente. Quer dizer, se houver um primeiro turno no Conselho e não passar de 20% o candidato de oposição também. Pode ter 10 chapas inscritas. Se ela não fizer 20%, fica 9 fora e a que fizer 21% fica. Então, se projeta que dificilmente haverá uma outra chapa que consiga alcançar 40% dos presentes. 20%. 20%. Suponha que tenha lá, eu já fiz o cálculo lá na frente, né? Suponha lá que tenha 220... Tem que ter 40 votos. 220, que deu na média 200, né? Por Assembleia, dá nessa faixa aí. Não, precisa mais, precisa de 80 a 90. Não, é 20%. 40 votos. De 44 aproximadamente 40. Foram 220, né? Os presentes. Porque antes a cláusula era de 80 a 90. Quando o presidente Koff concorreu, ele precisou de 90 votos naquela época. Então aí foi diminuído a cláusula de barreira e agora está... E aí eu acho, na época do presidente Koff, não era dos presentes, era do total do conselho, eu acho, né? Por isso que existiu o número de 90. Tampão, não. Mas tampão pode ser. Eu penso que se foi arquitetada essa saída, como eu te disse, eu espero que tenha sido, né? Porque eu não acredito que tenha sido tanto amadorismo ou tanto
tanta emoção simplesmente gerindo a gestão do Internacional, porque não pode tomar uma decisão com base na emoção, né? Tem que ter razão. Estrangeiro te agrada? Então, sendo bom, me agrada. Sendo alguém que chegue lá e comande o vestiário e não seja comandado pelo vestiário, aí me agrada. O problema para um estrangeiro é que agora são jogos quarta e domingo, né? Não tem tempo para nada. Para mudar metodologia. Mas quem é profissional gabaritado sabe conduzir um vestiário assim, porque os jogadores que estão lá não são jogadores que estão iniciando, que estão aprendendo como se joga futebol. Cudê e Roland são os especulados. Eu preferia que fosse já um treinador que fosse enfrentar esse final de ano e todo ano que vem até o final da gestão. Esse é o ideal. Agora, se o tempo vai nos mostrar se foi na base da emoção, como a gente diz, foi amadorismo, essa troca assim assodada, aí então nós vamos ver com o passar do tempo, se tiver que fazer tampão e com quem, né? Aí nós vamos dimensionar isso aí. E a torcida, mais uma vez, vai ter aquilo que ela, né, escolheu. Porque não tem oposição, quem faz oposição é tido como corneteiro, é tido como alguém que quer o mal do clube e assim por diante, e nós ficamos sem. Os três movimentos estão lá, não chego a caracterizar oposição. Mas na derrota, às vezes, acontece que pode ter um racha e aí sim surgiu uma composição de forças, isso é natural dentro do clube, uma composição de forças que vem, então, trazer novos nomes para sair um pouco dessa mesmice. Pois é, o pessoal brinca muito com o Celso Roth, né? Mas todo mundo diz que o Celso Roth para tiro curto é bom. Naquela Libertadores deu o título pro Inter. Olha a cara do Tu acredita que foi ele? Se ele disse que não foi nesse teu programa, foi no outro programa, ele disse que o treinador não manda nada, que tem comissão de técnica com 30, que os jogadores... E ele disse, quando perguntaram para ele sobre a queda, ele disse, não, mas o treinador já não manda mais nada. Mas ele admitiu isso. Eu imagino que ele esteja nas redes sociais, que a rede mundial de computadores hoje fica com tudo, né? Ele chegou a dizer que não manda mais nada, o Celso... Isso foi num programa. Vou te recordar qual o programa, aquele domingo, como é que era? O Domingo na Rodada. Ele disse isso, questionado. Não, mas o treinador não manda mais. Daqui a pouco foi irônico também. Porque... Bom, mas se o treinador manda, então a responsabilidade foi dele. Mas para ganhar porque também. Ele teve lá um turno todo com o Fernando Carvalho. Mas ali não deixaram ele fazer mudanças. Como assim não deixaram? Como assim não deixaram? Mas ele veio lá com Vitório Piffe, Fernando Carvalho e ele... Para garantir o mínimo. Ela subiu uma posição. E até quando assumiu não estava entre os rebaixados. Não estava, e com ele afundou. E aí depois ele deu essa declaração. Tá? Grêmio e Flamengo, um jogo inesquecível, né? Não, um jogo inesquecível e que certamente nós teremos aí seguramente eu não diria uma final antecipada, né? Porque Grêmio e Boca ou Grêmio e River eu acho que vai ser mais interessante. Mas a situação ficou bem melhor do que contra o Palmeiras. Nós nessas três situações, nos três jogos, nós tivemos uma situação extremamente delicada, que foi contra o Palmeiras, perdendo de 1-0, uma situação extremamente confortável com o Atlético Mineiro, com o Atlético Paranaense. Exatamente. Agora nós temos uma situação intermediária, né? Ou seja, nós não vamos tranquilos e também não vamos com aquele problema enorme que nós tivemos de virar o jogo contra o Palmeiras de São Paulo. Então nós vamos numa situação eu acho que de igual para igual, num jogo em que o Flamengo está mais desgastado, e aí entra o reconhecimento, acho que a gente tem que fazer para o Renato e para a comissão técnica do planejamento da utilização dos atletas. Nós vamos ter um Flamengo sem algumas peças importantes no contexto todo aí, embora ele tenha ganho do Atlético Mineiro agora com 4 desfalques, mas foi do Atlético Mineiro. Vamos combinar que o Atlético Mineiro está ali beijando a zona do rebaixamento. Mas com essas faltas, eventualmente, com esses desfalques, vai se inverter a situação que nós tivemos na Arena. Nós, na Arena, estávamos com 4 desfalques. Lá agora inverte. Mas a tendência é que o Flamengo tenha um desfalque, que é o Arrascaeta, né? O Arrascaeta e o
lateral esquerdo. O lateral vai meio pau. O Felipe Luiz vai. Se ele vai meio pau. Não vai ser exatamente E o O Arrascaeta tem alguma É. chance de jogar. Daqui a pouco o Arrascaeta volta também. Sim, mas se volta talvez nos mesmos moldes do Jean-Pierre. Volta meio no sem sacrifício. estar 100%. sem estar 100%. Embora o Jean-Pierre com uma perna jogue muito bem, né, em relação a isso. Tu acha que mais que o Luan? Porque é com o Luan que ele tá brigando hoje. O Luan tá nesse jogo de Caxias, deu para perceber que o Luan tá voltando a ter aquela movimentação, aquela presença no campo que tinha em 2017. Talvez por isso ele esteja errando mais. Por conta dessa movimentação, ele pegava as bolas, todas elas, ele se apresentava para o jogo e ele cometeu muitos erros ali. Talvez por isso. Mas eu acho que o que ainda prevalece é a qualidade técnica nesse momento do Jean-Pierre. E eu gostaria de mandar um abraço lá para o Colorado, o Dr. Marcos, procurador lá de São Borja, que pediu para não judiar muito hoje dos colorados. Um abraço para ele lá. Valeu, obrigado Vladimir Kelly, obrigado Keller Kloss, obrigado Maurício Freitas. O Edenilson deu uma entrevista desmentindo que os jogadores tenham tentado. Os jogadores estavam lá voltando de Alagoas, mas o que falou com o presidente ou foi o Rodrigo Caetano ou foi o do Alessandro, vazou das duas formas. Tentaram sim manter o Odair até o final. Tanto é que a última informação que eu tenho é que o Alessandro está pé da vida com a situação. Obrigado. Até segunda-feira. Mas o Edenilson pode dizer o que ele quiser. O presidente também, não tem problema nenhum. Eu tenho as minhas fontes que são extraordinárias. Até segunda-feira.